Olá pessoal, este final de semana eu recebi um quarto volume da coleção Uma História da Filosofia do Frederick Copleston. O Frederick Copleston era um padre jesuíta. Ele escreveu muitos livros, principalmente ligados à filosofia. E essa coleção, principalmente a da História da Filosofia, é uma coleção que é composta por 5 volumes, se não me engano, 5 volumes. O volume 1, Grécia, Roma e a Filosofia Medieval. O volume 2, do Renascimento a Hume. O volume 3, do Iluminismo Francês a Nietzsche. O volume 4, que é esse que eu adquiri recentemente, agora essa semana, do Utilitarismo a Sartre. E o volume 5, que é a Filosofia Russa, Positivismo e Existencialismo. Antes de ler o Frederick Copleston em português, agora, eu já tinha tido contato com os livros dele em inglês. Eu, quando morei em São João del Rei, lá no postulantado franciscano, ainda como frade, e dava aulas de filosofia, e naquela época eu fiz uma pós-graduação em filosofia contemporânea, e um dos professores falou muito do Frederick Copleston, e eu tive a oportunidade de encontrar num sebo, lá em São João del Rei mesmo, uma coleção, alguns livros do Frederick Copleston, em inglês, da Image Book. E aqui tá. Eu naquela época eu estava estudando inglês também lá no CCAA, e aí por isso me interessava muito por livros em inglês, até para treinar e tudo mais. E eu comprei alguns volumes. Então tem aqui o volume 7, o volume 4, o volume 2, o volume 6, o volume 3, né? E aí o volume 3 que tem 2 partes, então que fala da Idade Média. Depois aqui este que fala da filosofia medieval e renascimento. Depois este aqui da filosofia, o iluminismo francês até Kant, né? Aqui o iluminismo francês até Kant. E depois aqui mais a segunda parte da filosofia medieval. Outro aqui, né, Schopenhauer até Nietzsche, da filosofia moderna. E depois o volume 4, também da filosofia moderna, de Descartes até Leibniz. E é um inglês assim clássico, evidentemente, né? Então eu lembro que várias vezes eu recorri a esses textos aqui para estudo e tudo mais, né? Eu já li bastante dessa coleção. Na época que estava estudando filosofia, e acho que todos nós que estudamos filosofia ou que lecionamos filosofia, em algum momento tivemos acesso a essa coleção, né, de história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, que eu creio que todos que lidam com a filosofia no dia a dia são unânimes em dizer que é uma coleção muito boa. Eu, particularmente, gosto muito. Eu acho que o Giovanni Reale e o Antiseri são italianos, e talvez pela proximidade do italiano com a língua portuguesa, ambas de origem latina, talvez isso facilita, né, a tradução e fica mais próximo do original. Então, é um livro muito bacana assim, para você estudar, para você preparar as aulas, como fonte de pesquisa. Então, o Antiseri, ele é muito bom, o Reale, né, que são 4 volumes também, muito bacana aqui, essa história da filosofia. E eu vi várias pessoas falarem, vários colegas da filosofia falando desta coleção do Copleston. E eu resolvi, eu não comprei os outros volumes ainda, vou adquirir ainda este ano, mas eu preferi adquirir o volume 4 por causa do utilitarismo até Sartre, por causa da filosofia moderna e contemporânea, que eu gosto muito, e eu
gostei e achei esse volume, estava na promoção, então eu comprei ele por um preço na promoção, assim, talvez 50% do valor que estava em outras lojas quando estava pesquisando. Então, é um livro bastante grande, né? São 900 e tantas páginas, e ele pega do utilitarismo lá, sobretudo o inglês, né? O movimento utilitarista, depois o Stuart Mill, pega depois a segunda parte vem falando do movimento idealista na Grã-Bretanha e vai chegar a ter o existencialismo de Sartre, né? E por isso eu quero aprofundar um pouco agora, retomar alguma coisa de Sartre, né, para um projeto para o ano que vem. Então, o existencialismo sartriano. Então, quero retomar algumas coisas. E aí é um livro grande, assim, não é um livro para você pegar e fazer uma leitura corrente, né? Ele é, sobretudo, um livro para pesquisa, né, para estudo. E, às vezes, algumas pessoas, quando conversando sobre a filosofia e sobre estudar filosofia, e as pessoas dizem, eu gostaria de estudar filosofia, não de fazer uma faculdade, mas estudar filosofia e tal. Então eu sempre indico o seguinte, escolha uma boa história da filosofia, porque você, quando pega um bom livro de história da filosofia, e aí depois você vai, estuda a história da filosofia, o pensamento, como que deu o contexto, etc., aí você vai nos autores. Então, por exemplo, aqui, vamos abrir aqui na página, por acaso, Bertrand Russell, né? Então, estuda bastante o que é o pensamento do Bertrand Russell, o que os biógrafos, o que os comentadores disseram sobre ele, e aí depois você vai, evidentemente, isso é necessário para nós que estudamos filosofia, e nos textos daqueles autores, né? Então, isso é muito importante. Então, é fundamental isso. E eu dei uma folheada já, li algumas partes deste livro e gostei muito pela profundidade do Frederick Copleston e pela clareza e uma tradução muito bacana, uma tradução muito boa, né? Uma tradução assim bem feita, embora o pessoal fala que toda tradução é uma traição, mas nesse caso aqui, né, eu gostei muito da tradução. Então os dois tradutores estão aqui, Fábio Florence e Ricardo Arada, né? Uma boa tradução, assim, o texto não é aquele texto enfadonho, cansativo, é um texto muito bom, uma leitura bastante agradável, né? Uma diagramação bonita. Eu gosto desses livros que vêm assim, né, com as páginas um pouco mais amarelas, né? Facilita, é mais agradável a leitura, então gostei muito. E depois eu vou dar aqui mais impressões para vocês aqui no canal Papo do Intervalo. Então tá aí, se você quer comprar para ter lá na sua biblioteca um bom livro, você que é professor de filosofia, que gosta da filosofia, que estuda, então esse aqui, essa coleção, Uma História da Filosofia, do Frederick Copleston. O Frederick Copleston, ele foi um padre jesuíta, né? Ele é inglês, nasceu na Inglaterra, e ele morreu em 1974, e ele escreveu muito, foi professor em várias universidades, não vou ler aqui a biografia dele, mas ele foi professor em diversas universidades, na Itália, né, em Roma, depois também na Inglaterra e em outros lugares. Então, muito bacana, eu acho que vai ser de grande valia para o meu trabalho como professor de filosofia, e como estudante, né, como estudioso da filosofia que sou sempre, né, nós professores de filosofia não paramos de estudar nunca. Então era isso, vídeo da semana aí do Papo do Intervalo, as impressões sobre o livro do Frederick Copleston, o 4º volume da coleção Uma História da Filosofia. É uma boa dica se você quer dar um presente para alguém, né, então fica aí a dica de um bom presente. E depois eu vou adquirir o volume 1, 2 e 3, porque é importante, né, os livros, para nós professores e para nós da filosofia, os livros são ferramentas de trabalho, então nós temos que investir em livros. Tem gente que gosta de comprar sapatos, bonés, camisas e tal, eu gosto de comprar livro,
né? Apesar de hoje eu leio muito na tela, né, no computador, os e-books, eu gosto muito ainda do livro físico, né? É bom você pegar no livro, e um livro desse é aquele livro para você ter na sua estante ali do lado, para você pegar, para você consultar, né, marcar as páginas e tudo mais. E aí, como eu falei, é um livro, não é um livro para uma leitura corrente, é um livro para pesquisa, para estudo. E aí, em relação a isso, eu dou ainda uma boa dica. Se você quer estudar e aprofundar na história da filosofia, é bom você ter um bom livro de história da filosofia, mas também ter um bom dicionário, né? Um dicionário de filosofia. É importante isso para você. No outro momento eu posso falar desse dicionário. Eu tenho dois dicionários de história da filosofia, ou de termos filosóficos. Um é o Lalande, que é muito bom. Então é importante isso. Então fica aí, né, a dica, né, do Papo do Intervalo desta semana é o livro Uma História da Filosofia, do Frederick Copleston.